Calil é crítico de cinema e descobri agora que ele é diretor também, fez um documentário aqui. Depois, se vocês quiserem entrar nesse outro caminho, eu acho que a gente pode começar dando ele se apresentando e tal. E eu acho que essa troca é interessante também de papel da crítica, o papel qual a diferença de ser crítico e ser produtor, diretor. Bom, boa tarde, gente. Obrigado por estarem aqui. Eu não sei se tem santistas e são paulinos entre vocês. São Paulo. Então, eu fico ainda mais feliz, mais orgulhoso, porque está tendo São Paulo e Santos nesse exato momento. Vocês estão aqui para ouvir a gente falar um pouquinho de cinema. Eu sou São Paulino, então, para vocês verem que eu também é importante estar aqui, né? Estava 0-0 antes de eu chegar. Se alguém tiver um informe aí, por favor. Eu acho que talvez vocês tenham ouvido nessas oficinas, acho que talvez tenha tido um pouquinho mais de diretores falando, acho que eu trago a experiência mais de crítico de cinema. Hoje eu escrevo na Folha de São Paulo, tenho um blog no IG chamado Olha Só, fora isso trabalho numa revista chamada Trip, ali eu sou repórter, então eu me divido entre essas três atividades. E o crítico de cinema, eu acho que é um pouquinho como o juiz de futebol, assim, é uma profissão que as pessoas tendem às vezes, odiar um pouquinho, assim, porque a gente é visto um pouco como alguém que está ali para falar mal de um filme depois de muito esforço que as pessoas fizeram. Então, eu só queria tranquilizar vocês que não é isso que um crítico de cinema faz e não é isso que eu vou fazer hoje também com os filmes. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional e depois eu adoraria que vocês fizessem perguntas. Fico mais à vontade respondendo pergunta do que falando sobre mim. Né? Eu comecei a gostar de cinema muito jovem, talvez como vocês, por vocês estarem aqui, mas eu acho que foi na adolescência, um pouquinho antes da idade da maioria de vocês, que eu comecei a ver filmes mais sistematicamente. Assim, né? Porque acho que uma coisa é você ver o filme que te chama a atenção na hora e você vai lá, vê, fica feliz, fica triste. E a outra coisa é você, por exemplo, assim, agora eu vou ver a obra de um certo diretor para tentar entender quais são as características do estilo desse diretor. Agora eu vou ver o filme de um tal país, de um tal período, para entender isso. Então eu comecei a fazer isso na adolescência e daí eu me apaixonei por cinema de vez. Eu tinha na adolescência acho que duas grandes paixões, que era literatura e cinema. Então, quando eu decidi escolher minha faculdade, eu pensei em alguma profissão que pudesse juntar essas duas paixões, e eu pensei que eu queria ser jornalista, mas ser jornalista escrevendo de cinema. Assim. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu lembro que na primeira aula eles me perguntaram assim, o que você quer fazer dentro do jornalismo? Eu falei assim, eu quero ser crítico de cinema. Era uma coisa que estava muito clara para mim desde muito cedo. Assim, né? Mas daí você vai percebendo que o caminho é muito mais longo, mais difícil, mais trabalhoso do que você imagina. Assim. Eu dei uma sorte muito grande porque quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu já caí na Folha de São Paulo. Eu tinha um professor da faculdade que era diretor na Folha de São Paulo. Eu fiz um trabalho, ele gostou do trabalho, então ele pegou 4 alunos de 18 anos e falou assim, vamos para a Folha de São Paulo. Eu era super jovem, enfim, foi um susto, mas foi ótimo, porque na verdade o que aconteceu? Eu cheguei lá na Folha com uns 8 anos para trabalhar num lugar chamado Agência Folha, e 2 anos depois eu consegui chegar no caderno de cultura deles, que é a Ilustrada, e eu acabei trabalhando assim do lado de várias das pessoas que eu era leitor deles antes, que eu já admirava muito. Não sei se são pessoas que vocês acompanham, mas Inácio Araújo, Sérgio Augusto, Rui Cássio, vários jornalistas, José Geraldo Couto, importantes, mas essa convivência acabou sendo uma escola tão boa, ou talvez melhor até do que a faculdade, assim, porque eu passava o dia
trabalhando, editando o texto dos outros, falando sobre cinema, e fiz já um textinho ou outro nessa época, com 20 e poucos anos, fiz um textinho ou outro sobre série de TV, sobre filmes e tudo mais. Então eu fui muito sortudo, né, assim, de começar muito cedo, né, já chegar nessa área. Mas aí a vida tomou outros rumos, eu acabei indo para outra publicação, que é o Jornal da Tarde. Fiquei um pouquinho trabalhando com turismo, lá, caderno de turismo, depois fui para o caderno de cultura lá. E nesse caderno de cultura, aí sim eu comecei a escrever sobre cinema com mais frequência. Até um momento que eu senti que eu tinha ido talvez rápido demais e que eu tinha que estudar um pouquinho mais de cinema, assim, porque eu achava que a minha base teórica estava muito frágil. Daí eu fui fazer faculdade de cinema, fiz 2 anos de cinema e parei. Daí por quê? Porque eu não estava conseguindo levar o trabalho e a faculdade junto. Fiz faculdade de cinema lá na USP, era uma excelente faculdade, também tive contato com vários professores excelentes, Carlos Rechimbach, Carlos Augusto Calil, e daí depois disso eu senti que começou a me dar uma comichão de fazer filme. Eu comecei a não me contentar só de escrever sobre filmes. Eu falei assim, eu acho que até para eu escrever melhor sobre filmes é bom eu tentar realizar um pouquinho. Daí eu fui morar em Nova York em 98, fui fazer cursos lá de cinema de extensão universitária e trabalhava como jornalista mandando textos para o Brasil. Fiz alguns cursos lá, fiz algumas experiências muito, talvez, parecidas com o que vocês estão fazendo aqui, ou seja, curta-metragem, com pouco recurso, né? E foi também bastante importante para a minha trajetória. Eu acho que para você ser um crítico melhor é importante você entender por dentro o que você precisa para fazer um filme, né? Daí voltei ao Brasil, trabalhei em uma série de lugares, trabalhei em alguns sites de internet falando sobre cinema, um site bom chamado No Mínimo. Voltei para a crítica com tudo e comecei a escrever para uma revista chamada Bravo e para a Folha de São Paulo também em crítica de cinema. Quando eu já estava um pouco tranquilo com essa ideia de realizar, já estava um pouco contente com a ideia de que eu ia ganhar minha vida escrevendo sobre cinema, pintou a oportunidade de dirigir um documentário. Na verdade, não é que pintou a oportunidade, assim, um amigo que trabalhava comigo falou assim, eu estou com vontade de fazer um documentário sobre os festivais da canção dos anos 60 da TV Record. Ninguém aqui estava vivo, nem eu estava vivo também nessa época, mas assim, o Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, vários cantores e compositores que são importantes até hoje. Eu não sei se vocês gostam de algum deles, mas eu ouvia muitos deles, na minha vida inteira eu ouvi muito eles e falei assim, acho que é um tema ótimo, vamos fazer. A gente começou a batalha para fazer um filme, um documentário de longa-metragem. Assim como a crítica, as coisas se mostraram que elas são mais demoradas, mais complexas, mais difíceis do que a gente pensava, mas, enfim, acabou dando certo. A gente procurou uma boa produtora chamada Videofilmes, lá do Rio de Janeiro, que se interessou pelo projeto, foi atrás de recursos para fazer o filme. A gente conseguiu, enfim, entrevistar a maioria das pessoas que a gente queria, Roberto Carlos, inclusive, Caetano, Chico Buarque, e ano passado a gente lançou o filme, e eu tive nessa condição curiosa, assim, de passar, que eles chamam de pedra para vidraça, né? Então, fui criticado pelos meus colegas de crítica, eles foram generosos, assim, na maior parte do tempo. O filme é esse aqui, já saiu em DVD agora. Eu vou deixar essa cópia aqui na escola, não sei se vocês conseguem circular eles. E chama Uma Noite em 67. Né? Não sei se tem condições, de repente, algum dia planejar uma exibição aqui, não sei se vocês exibem em DVD. Foi uma experiência riquíssima. Acho que, mais uma vez, como foi uma experiência mais profissional do que aquela dos curtas,
na faculdade, foi uma experiência que também me fez entender melhor o que é a crítica, ou seja, uma das coisas que eu acho que muito interessantes que o filme me mostrou foi que quando você pode fazer um filme, quando você vai fazer um filme, você pode tomar centenas de caminhos diferentes, né? Você pode contar a mesma história de centenas de jeitos, assim, e como crítico, às vezes você, sem querer, você acaba cobrando do diretor que ele conte aquela história do jeito que você acharia o melhor jeito, assim. Se você não fica atento a isso, você acaba impondo a ele tua visão, né, de cinema, tua visão de mundo, teus critérios. Assim. Então, acho que o que esse filme me mostrou, com essa possibilidade de fazer vários filmes, é que eu tenho que ter muito cuidado para tentar entender. Eu acho que uma das funções do crítico, assim, uma das primeiras funções do crítico, é tentar entender exatamente o que aquele diretor queria e tentar fazer um esforço de compreensão mesmo, assim, tentar olhar um pouco com os olhos dele e não com os teus olhos. Né? Só falar um pouquinho mais da função do crítico, assim, acho que a maioria das pessoas acha que é um trabalho, o senso comum assim, diz que é um trabalho muito tranquilo, muito bom, muito fácil, porque você é pago para ver filme e para escrever sobre filme. E na verdade é um trabalho muito bom, assim, eu não posso reclamar. É ótimo você poder ver filme e escrever sobre eles, mas assim, o trabalho do crítico, ao meu ver, não é você chegar e falar assim: olha, esse filme que eu vi é ruim ou é bom, é uma droga, é ótimo, a fotografia é bonita, as cenas de ação são barulhentas. Não é isso, assim. Acho que o crítico tem que tentar entender de onde que veio ele. Por exemplo, ele é uma comédia, ele é um filme de terror, ele é um romance, é um filme de aventura, com que outros filmes da história do cinema ele dialoga, assim, ele lembra quais filmes, quais são as referências do diretor, quais são os outros diretores que inspiraram ele. Acho que uma coisa fundamental que vocês devem ter entendido, assim, aqui na oficina, assim, é que existem, talvez, assim, grosso modo, duas coisas essenciais no cinema, que é o que e o como, né? Quer dizer, o que você mostra, a história que você vai contar e como você vai contar, ou seja, teu conteúdo e a tua linguagem, né? Quer dizer, então, um filme, você vai fazer uma cena, se você bota a câmera um pouquinho mais longe, ela dá uma sensação para as pessoas. Se você faz um close no ator, é outra coisa que você está dizendo. Se você bota a câmera do alto, ela também diz outra coisa. Se você faz um traveling, então acho que o crítico tem que estar muito atento também, não só ao que está sendo dito, mas todas essas questões de linguagem, né? Quer dizer, você pode fazer 1000 filmes e cada um deles vai ter um significado diferente e vai causar uma sensação diferente no espectador. Né? Acho que essa foi uma versão bem resumida assim, do que eu fiz. Estou interessado em ouvir as perguntas de vocês. Né? Alguém se habilita? Opa. Por isso mesmo. Ricardo, para você, como foi passar de crítico a cineasta? Qual a sensação que você teve? Você teve medo de ter as pessoas não gostaram? Como você se sentiu na pele daquelas pessoas que antes você falava? Eu achei que ia ser pior. Assim, acho que talvez no começo do processo eu tive um pouco de temor, assim, do que ia dizer. Assim, eu tinha dois temores, eu acho, quase. Assim. Um temor que era como as pessoas iam reagir ao meu filme, ou seja, eu estava em outra posição, e agora eu estava sendo julgado, né? E tinha uma questão para mim também, uma outra questão que é muito delicada, que é, agora que eu fiz um filme, será que eu posso escrever sobre filmes de outras pessoas? Assim, honestamente, assim, quer dizer, será que as pessoas vão me levar a sério? Se eu falo alguma coisa negativa sobre um filme brasileiro, por exemplo, as pessoas vão achar que eu estou confundindo as bolas, que eu estou sendo mal
emocionado porque eu estou concorrendo com os outros filmes, assim, então eu tinha essas duas preocupações, assim. Com o passar do tempo, assim, eu fui ficando um pouco mais tranquilo, assim, porque o filme passa por várias etapas, né, quer dizer, enfim, desde a pré-produção até o lançamento, assim. Quando você vai lançar o filme, você primeiro, quando você é um filme que vai para o circuito comercial, a primeira coisa você mostra para alguns amigos, você mostra para alguns convidados, daí você mostra pela primeira vez, provavelmente num festival de cinema, depois em outro festival, até entrar em cartaz, assim. Então, em cada uma dessas etapas eu tive retornos positivos sobre o filme, assim, né? Quer dizer, as pessoas não acham que é um filme difícil, não é um filme muito exigente, não é um filme cabeça, certamente. Então, eu senti que o filme iria bem, no final das contas, mas, ainda assim, teve momentos em que teve críticas negativas também. Teve a primeira crítica negativa, eu lembro que eu fiquei, assim, chateado, magoado, assim, e achei que a crítica era equivocada, assim, achei que o crítico estava enganado, o crítico carioca, porque se pegou nos detalhes meio bobos, assim, tudo mais, mas depois eu fui tranquilizando, fui relaxando, a maioria das críticas foi boa, mas mesmo as críticas depois que eram mais negativas, eu não levei pelo lado pessoal, assim, né? E o que eu fiz para fazer outra coisa, assim, ou seja, para não ter meu trabalho de crítico sob suspeita, o que eu fiz foi pedir uma espécie de quarentena, pedir para o jornal ficar um tempo sem me pedir crítica, e ficar um tempo mais sem me pedir crítica de filme brasileiro, né? Porque o cinema brasileiro é um universo relativamente pequeno, assim, então já tem uma certa... Assim, você acaba trombando com pessoas que você falou uma coisa mais dura sobre um filme, sabe, que você trombou num festival e tudo mais, e já é chato quando você está na posição de crítico e ele está na posição de cineasta. Se você está nessa posição ambígua, que você é as duas coisas, eu acho que causa um constrangimento maior. Então, de certa forma, no período de lançamento do filme, eu me afastei um pouquinho da crítica para não ter essa ambiguidade.